Diante do que está acontecendo no Brasil, é importante a gente saber pelo menos um pouquinho como que o judiciário ganha poder sem passar pelo legislativo, porque a gente sabe que quem faz as leis são os senadores e os deputados. Mas o STF hoje ganhou tanto poder que a gente precisa entender como que isso acontece de forma legal, em alguns casos, porém, agora com essa abertura escancarada, que está passando dos limites, isso acaba calando o Congresso, o que é um perigo, porque acaba interferindo na ordem dos três poderes. Então, uma das formas que o STF pode ganhar poder, e até então, sem passar dos limites de forma legal, é quando o Congresso não consegue definir uma lei, não consegue criar uma lei. Existe o debate, existe um interesse público, só que por anos isso fica estancado, fica parado lá no Congresso e ninguém consegue definir o que seriam as punições, o que seria exatamente o crime, colocar a lei de forma clara. E aí alguém vai lá, com interesse próprio, claramente, vai lá, pega esse tema, pega esse problema, leva para o STF. E o STF, que também tem os seus interesses, não deveria, vai interpretar a lei, decidir se isso é importante, e aí quando ele interpreta essa lei e pensa, olha, realmente a gente precisa que exista uma lei para este crime. Como o Congresso não consegue, a gente vai encaixar esse problema em alguma lei que já existe pronta. Por exemplo, só para a gente ter um exemplo claro aqui, os crimes de homofobia e transfobia. Quando a Constituição surgiu, esse crime não existia. Então, a gente passou a ter crimes de homofobia, transfobia e o legislativo deveria criar essas leis. Mas, como tem muito interesse por trás, eles não conseguem enquadrar, encaixar. Então, o STF diz que isso é uma omissão do Congresso. E por ser encaixada como omissão do Congresso, ele vai olhar a Constituição e tentar enquadrar este crime em alguma outra lei que já existe. Isso deveria acontecer? Não pode ter analogias na lei. A lei ela tem que ser clara. Olha, esse crime é cometido dessa forma e deverá ser punido dessa outra forma. E aí, existe isso, tá? Como não existia a lei, ainda não existe, né? A lei não existia no caso. A lei de homofobia e transfobia, ela foi levada ao STF, que interpretou que deveria ser enquadrada no crime de racismo. E aí você vai falar, ué, mas não tem nada a ver com racismo. Pois é, não tem. Mas aí vai da interpretação, porque é um tema urgente, e aí o STF interpretou de que forma? Que esse é um tipo de discriminação, uma prática que nega a dignidade e que atinge um grupo. Então, se atinge um grupo que não seja exatamente de raça, também deverá ser encaixado no crime de racismo. Isso fez com que o STF, então, abrisse e ampliasse o conceito constitucional do que é racismo, justamente porque estava faltando a lei. E aí, se o Congresso demora muito e alguém entra com ação no STF, o STF tem que olhar lá e interpretar onde que ele pode encaixar. E aí, quando isso acontece, abre precedente. E aí, quando abre precedente, essa lei precisa ser interpretada dessa forma. Então, todo o país vai julgar o crime de homofobia e transfobia como um crime de racismo, porque é uma discriminação. Então, o problema de tudo isso é dos nossos senadores e deputados demorarem para construir uma lei que está tendo muita demanda social. Porque isso é uma demanda social, a gente tem que falar, são coisas que estão no debate, que criam problemas reais na sociedade. Isso agora é debatido em qualquer lugar. Você não consegue mais ter uma conversa, dependendo do que for, né? Você não consegue mais ter uma conversa normal sem que alguns desses temas entrem no debate de família, quando a gente está no Natal, no Ano Novo ou em alguma situação que não deveriam haver desse tipo de debate. Então é uma coisa que realmente precisava de uma lei. E aí sim, pode se interpretar dessa forma. O problema é que não houve um debate, né? Não houve um debate sobre o que seria caracterizado isso. Como que isso poderia ser punido? Isso abre uma brecha muito ruim, porque a lei, ela não pode ter uma analogia. A lei, ela precisa ser clara e específica. Então, esse é um problema que também vem do Congresso, porque se o Congresso não se adianta, o STF vai lá e toma o poder, podemos dizer assim,
A questão é que hoje, qualquer coisa que não é esclarecido, que não é debatido ou feito uma lei rapidamente ou decidido no Congresso, as pessoas já levam direto para o STF. E o STF toma para si e começa a julgar e a interpretar essas situações. E aí abre um risco muito grande para o STF cada vez mais fazer essas interpretações muito amplas. E qual é esse problema? As decisões, elas vão passar não mais a ser feitas depois de um debate, que é o que acontece no Congresso. Vai ser feita a partir da interpretação de alguém e isso vai depender da composição do tribunal. Quem está lá, quem está decidindo? E hoje a gente sabe que tem muito interesse político dentro do STF. Então, qual é o interesse político que tem hoje, aqui e agora? Quando muda, a gente viu, inclusive recentemente, quando muda o presidente do STF, a situação também muda. Quando eles fazem a primeira turma, a segunda turma, quando um processo sai da primeira turma, vai para a segunda turma, para a terceira turma, muda completamente, porque vai depender agora, que abriu a brecha, da interpretação de cada um. Não se segue mais o rito da lei. Agora elas passam a ser mais interpretativas do que da forma que são, que deveria seguir exatamente, assim, como que eles dizem, é para seguir exatamente a palavra, o que está escrito ali. E aí a interpretação ela não pode variar tanto assim. Exemplo foi o que aconteceu agora nessa questão de agora não é mais o Senado que vai determinar o impeachment de um ministro. Agora é a PGR. E aí, como a PGR está conectada, está ligada também por interesses políticos com o STF, não tem mais uma clareza das leis, é somente o interesse. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é preocupante, porque a lei já não vai ser mais a lei, vai ser a lei interpretada por alguém que tem interesse escuso, que tem contatos com não sei quem, o TOEFL com o Master, e faz essa bagunça toda, e ninguém consegue fazer com que coisas óbvias que estão acontecendo parem. Porque todo mundo sabe que a situação do Master, por exemplo, com o TOEFL é absurda. Mas aí, quando você manda o impeachment para a PGR, que está aparelhada, não consegue aprovar um impeachment. Jamais conseguiria na situação que a gente está hoje no Brasil. E aí o que a gente precisa deixar claro é que a questão, o problema não é em si a interpretação. Porque a interpretação, elas vão surgir de acordo com a situação. É preciso haver interpretações, mas elas não podem fugir muito do eixo ou mudar completamente uma coisa que era entendida há anos de uma forma e depois, do nada, por interesses escusos, passam-se a interpretar de outras formas. E aí passa a ser um problema institucional, o judiciário perde valor, perde a posição de árbitro, que deveria ser um árbitro, e passa a ser um ator político, o que isso é problemático. E o risco não é só a interpretação em si, porque agora há um exagero na interpretação também, mas é quando essas interpretações sempre estão concentradas na mão de uma pessoa só. E aí quando isso acontece é um problema, e quando a gente fala do Brasil, a gente sabe exatamente nas mãos de quem esse poder está concentrado hoje.